Ascensão através de habilidades. Episódio 266. Habilidade de ativação especial. Julgamento absoluto. Consumo de mana. 10. Após a ativação, o próximo ataque irá ignorar o poder de defesa do oponente e penetrar todas as habilidades e meios de defesa. No entanto, não é ativado se o ataque for compensado. Bem, então. O fantasma riu secamente. O que é isso? Veja por si mesmo. Taizan imediatamente mudou-se para a próxima sala. A última criatura deformada aguardava. Taizan balançou sua espada enquanto estava desarmado. Você ativou o julgamento absoluto. 103 de dano à tímida criatura deformada com os olhos cobertos. Rachadura. O exoesqueleto da criatura deformada mudou. Taizan ergueu a espada novamente. Você ativou o julgamento absoluto. 99 de dano à tímida criatura deformada com os olhos cobertos. Desta vez, Taizan não respondeu nada. Ele não mirou no exoesqueleto enfraquecido, apenas balançou a espada normalmente. Apesar disso, o dano foi semelhante ao anterior. Taizan continuou a pressionar a criatura deformada com julgamento absoluto. A criatura deformada continuou mudando seu exoesqueleto para se adaptar, mas o dano não diminuiu. Zumbir. A criatura deformada mudou seu padrão. Uma cortina azul se formou ao seu redor. Taizan atacou com sua espada. Você ativou o julgamento absoluto. A espada perfurou a criatura deformada, quebrando a cortina sem qualquer resistência. Isso é ridículo. O fantasma murmurou, tendo acompanhado Taizan até agora, pensou que nada mais o surpreenderia. Mas esse pensamento foi destruído. No labirinto, a defesa era uma das estatísticas mais importantes. Lá fora, por mais forte que alguém fosse, poderia morrer pelas coisas mais triviais. A pessoa mais forte do mundo poderia morrer de tétano depois de ser picada por um prego, e um mercenário que sobrevivesse a inúmeras batalhas poderia morrer por causa de uma bala perdida. Saúde e defesa foram estatísticas que ajudaram a evitar mortes tão absurdas. Eles também permitiram avançar com segurança em situações em que tinham que arriscar a vida. Não importa quão perigosa seja a armadilha, desde que alguém tenha saúde suficiente, eles poderão passar por ela. Se a defesa superasse o poder de ataque, receberia apenas um ponto de dano. Portanto, os aventureiros do labirinto investiram muito tempo e ouro para aumentar sua defesa. E a habilidade que Taizan acabara de obter tornou todo esse esforço e tempo sem sentido. Isso não apenas ignora a defesa. Também ignora habilidades e meios de defesa? Isso penetra na fortaleza? Taizan assentiu. O fantasma não conseguiu conter o riso. Isso é uma loucura. Fortitude, que reduz pela metade todos os danos recebidos, também não fazia sentido antes de Taizan. O fantasma gemeu. Isso é um absurdo. Este poderia ser o contra-ataque perfeito para aquele cara? Aquele cara? Sim, entre os altos escalões. Aquele com a maior defesa. Mesmo os altos escalões não conseguem penetrá-lo. Mas ele não seria capaz de resistir a você. Ignorando todas as defesas, você consegue algo assim no labirinto? Barcaza também não conseguiu esconder o choque. Entre os espíritos, havia aqueles que colocaram todo o seu poder na defesa para proteger seu mestre. A força deles não tinha sentido antes de Taizan. E consome apenas 10 mana? Isso é ridiculamente baixo. Me faz rir. Rachadura. Taizan derrotou a criatura deformada. Ele sorriu. Uma habilidade que fez com que o jogador do modo fácil acabasse sendo considerado o mais forte. Ele obteve um deles novamente. Legal. Taizan balançou a espada e avançou. O chefe do 59º andar era uma criatura deformada de cor preta. Era maior e mais resistente que os anteriores. Mas isso não significou nada para Taizan. Você ativou o julgamento absoluto. Rachadura. A espada quebrou o corpo da criatura. A criatura respondeu, mas todos os seus esforços foram anulados antes do julgamento absoluto. Em apenas um minuto, a criatura caiu. Janela de status. Kang Taizan. Nível: 120. Escudo: 3.899 avos. Saúde: 40.820 40.820 avos. Mana: 3.780 avos. Magia: 653 avos. Força: 8.461. Inteligência: 7.261. Agilidade: 7.815. Poder de ataque mais 2.745. Defesa mais 1.622. O assunto está em ótimas condições. Ele se lembrou das estatísticas de Li Taeyeon quando ela superou o labirinto. Ele quase chegou a esse ponto. Se ele alcançasse as camadas mais profundas, certamente superaria. O fantasma murmurou. Essas estatísticas são incrivelmente altas. Foi por causa da ascensão da alma. Cada vez que derrotava um inimigo, ele absorvia suas estatísticas, resultando em mais que o dobro do aumento. As estatísticas não eram tudo no labirinto, mas eram a base. Quanto mais altos eram, mais vantajosa se tornava a conquista. Suas estatísticas são mais altas que isso? Sim, eles estão mais baixos do que quando eu morri. Realmente? Parecia que alcançar as camadas mais profundas aumentava significativamente o crescimento dos atributos.
Essa constatação o divertiu. Mesmo em sua conclusão final do modo solo, as estatísticas de Li Taeyeon não eram significativamente diferentes das estatísticas atuais de Taezan. Com essas estatísticas, você pode lidar com o equipamento dos inimigos das camadas profundas. Até os superiores terão dor de cabeça. O fantasma riu. Depois de derrotar o chefe, Taezan voltou ao labirinto e encontrou a sala secreta. Ele limpou e obteve as recompensas. Ele organizou as recompensas que obteve. Cinto contendo o eco da dor. Magia negra mais 20. Inteligência mais 100. Defesa mais 150. Um cinto feito por um excelente mago negro após torturar demônios e capturar suas vozes. Se você ouvir com atenção, poderá ouvir os gritos dos demônios daquela época. Foi uma descrição que o deixou relutante em usá-lo, mas os efeitos foram úteis. Equipamentos que pudessem aumentar suas estatísticas de magia negra eram sempre bem-vindos. E não foi o único. Colar do Lixe que reside na Floresta Ocidental. Magia negra mais 40. Inteligência mais 200. Um colar que o Lixe, que já governou a floresta, recebeu de presente durante sua vida. Mesmo depois de perder sua humanidade, ele não conseguiu se separar dela. Este também era um bom equipamento. Sendo um colar, aumentou muito as estatísticas de magia negra. Com isso, o poder da magia negra aumentaria visivelmente. Eco da marcha adiante. Uma buzina para avançar. Quando explodido durante a batalha, aumenta o moral dos aliados. Uma buzina usada em batalhas em grupo. Pode não ser útil imediatamente, mas poderá ser usado após o retorno à Terra. No geral, o equipamento era bastante prático. Tudo bem. Taezan desceu as escadas. Início da missão do 60º andar. Derrote o chefe no 60º andar e prossiga. Recompensa: Solo da Terra Negra. Recompensa secreta. 60º andar. Foi o final do tema onde apareceram seres misteriosos. O próximo tema seria o último que conduz às camadas profundas. Finalmente estamos perto. O lugar que antes parecia tão distante agora estava ao seu alcance. Taezan se preparou e desceu as escadas. O lojista estava, como sempre, esperando por ele na entrada do andar. Você chegou. Ele falou com calma, mas um desejo incontrolável brilhou em seus olhos. Finalmente, aqui, não há muito mais a fazer agora. De fato. Sim, não resta muito. Até o dia em que você chegar naquele lugar. Ele murmurou baixinho. Seus olhos estavam cheios de desejo. Reunindo suas emoções, ele falou. Você deseja comprar alguma coisa? Não. Taezan balançou a cabeça. Mesmo que ele quisesse comprar alguma coisa, não era agora. Ele planejou economizar dinheiro até as camadas profundas. Então desça e chegue a esse lugar. O lojista mostrou os dentes em um sorriso. Taezan lhe deu as costas e seguiu pelo corredor. O que o lojista desejava? A janela do sistema que apareceu quando Taezan conheceu o lojista o chamou de Rei Perdido. Ele deve ter entrado no labirinto para recuperar o que havia perdido. Provavelmente estava nas camadas profundas. Taezan encontrou o monstro no 60º andar. O monstro misterioso final foi um Imooji, uma criatura mítica coreana semelhante a uma serpente gigante. O Imooji, grande o suficiente para encher a sala, atacou Taezan para devorá-lo. Taezan desembainhou sua espada. O Imooji era forte. Apesar de seu corpo enorme, era mais rápido do que qualquer monstro que Taezan já tinha visto. Mesmo aqueles que desceram até aqui sem dificuldade teriam que lutar pensando na morte devido à sua força. Chá! O Imooji sacudiu violentamente o corpo e lançou as mandíbulas para frente. Taezan abriu os braços. A espada dourada apareceu em sua mão. Você ativou a espada dourada de Nevários. Ele desenhou uma linha diagonal. A linha dourada cortou o Imooji em ataque. Com um estrondo, o Imooji desabou. Taezan cerrou e abriu os punhos repetidamente. Como era magia negra intermediária, era bastante difícil de usar. Ele precisava praticar várias vezes para se acostumar com isso. Ele limpou o 60º andar sem problemas. O Imooji certamente era forte, mas Taezan já havia atingido o nível inicial das camadas profundas. Um mero monstro comum no 60º andar não poderia ameaçá-lo. Ele os derrotou um por um e avançou. E o ritmo era visivelmente lento. Por que você está indo tão devagar? Eu preciso me preparar também. O fantasma entendeu o que Taezan quis dizer e fechou a boca. Barcaza perguntou em tom hesitante. Mestre, sinto um forte poder à frente. É? Parece ser um ser próximo de mim. Provavelmente é. Taezan limpou o labirinto. Convites da comunidade vinham soando alto para ele desde antes, mas ele não tinha intenção de falar agora. Era muito perturbador, então ele desativou completamente as notificações. Taezan chegou à sala secreta, limpou as armadilhas e obteve a recompensa. A recompensa foi uma lança. O poder de ataque era decente, mas não era uma arma que Taezan, que usava espadas duplas, usaria. Ele colocou em seu inventário e continuou a limpar o labirinto. Depois de lidar e eliminar os monstros, ele chegou à sala do chefe. Chá! O Imooji que não poderia se tornar um dragão foi enrolado. Ao contrário dos Imoogs que ele encontrou até agora, este tinha escamas suaves e esplêndidas.
Seu rosto também mudou ligeiramente para se parecer com os dragões que Taizan conheceu. Além disso, ao contrário dos outros Imougs que ele enfrentou, também usava magia. Kwang. Ele golpeou sua espada em direção às mandíbulas de ataque. O Imougi caiu no chão do labirinto com um barulho alto. Quebrando e cortando toda a magia manifestada no ar, ele cravou profundamente sua espada e golpeou. Kei! O Imougi gritou e começou a se debater. Taizan lidou calmamente com o Imougi. Não demorou muito para o Imougi desabar com um grito. Taizan embainhou sua espada. A janela do sistema apareceu ruidosamente. As recompensas por concluir o 60º andar. Ele queria verificá-los um por um, mas não havia tempo. Taizan voltou seu olhar para as escadas. Baque, baque. Com o som de passos nas escadas, eles apareceram. Um deles era um cavaleiro vestido com uma armadura sólida com um brilho fraco. Segurava um enorme escudo em uma mão e uma espada na outra. O outro era um ser segurando uma chama silenciosamente bruxuleante. A chama não era selvagem ou chamativa, mas continha poder e dignidade discerníveis. Eram 2 no total. Taizan olhou em volta. Não importa como eu veja, eles não são os guias da 6ª hierarquia. Quem são eles? Nós matamos todos eles. Eles não tinham valor algum. O ser com a espada falou calmamente. Realmente? Taizan olhou para os 2. Então vocês 2 são os últimos. Os guardiões finais bloqueando o caminho para as camadas profundas e encontrando os superiores. Os 2 falaram. Eu sou o grande espírito rei do fogo. Escudo de Visno. Eu sou o grande espírito rei do fogo. Lança de Visno. Uma energia feroz surgiu. Uma torrente violenta varreu a sala. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.